Yes. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje é o dia da nossa grande vitória. Porque todo dia é uma vitória nova. Todo dia é dia de viver o propósito do Senhor. Todo dia é dia de você glorificar a Deus. Todo dia é dia de dar honra e glória ao Senhor. Estamos aqui para dizer que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é digno de honra, glória, louvor e adoração. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada um, Pai, que vai estar entrando aqui nesta live, Deus, em nome de Jesus. Senhor, contempla cada vida aqui, Senhor, cada família, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando para esses lares. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Deus, tu és lindo, Pai. Tu és maravilhoso, tu és perfeito em tudo que faz. Que as palavras que vão estar sendo lidas aqui, Pai, possam adentrar, Pai, na nossa mente, no nosso coração, que possamos compreender, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, Vitória. Deus abençoe. Vamos à lição de hoje. Te convido a já estar aí curtindo essa live, em nome de Jesus. Curte aí, compartilhe com alguém. Deus abençoe. Lição de hoje. A guerra não é nossa. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca na tenda e um martelo e, aproximando-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia em sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Juízes capítulo 4, versículo 21. Bom dia, Cíntia, Deus abençoe. A vitória dos israelitas sobre os cananeus já foi por si só obra milagrosa das mãos de Deus. Eles eram oprimidos há 20 anos pelo rei Jabim e estavam em menor número e tinham menos recursos. Entretanto, o Senhor estava com eles. Um fato especial profetizado por Débora marcou o fim da guerra. O combatente Cícera foi morto por uma mulher chamada Jael, dentro da casa dela. Jael, aleluia, glória a Deus. Jael não era israelita. Ela e seu esposo Heber era queneus. Aquela guerra não era dela. Ela, contudo, foi corajosa o suficiente para armar um plano cauteloso e matar Cícera, comandante do exército cananeu. Aleluia. Por alguma razão, Jael se importava. Ela foi grandemente usada por Deus para livrar os israelitas e por isso foi chamada de bendita por Débora e Baraqueu. Jael muito provavelmente não venceria uma luta corporal contra Cícera. Ela precisou elaborar uma estratégia e agir só na hora exata. Ela sabia quem era o homem que pediu abrigo em sua tenda e então colocou-se em uma disposição estratégia para derrotá-lo. Com sabedoria e bravura foi um instrumento do Senhor naquele momento. Aleluia. Um milagre na batalha no Monte Tabor, outro milagre na tenda. Deus fortaleceu os soldados israelitas, assim como capacitou Jael, porque a batalha nunca foi dos homens, sempre esteve nas mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se disso, ao enfrentar seus próximos desafios, a desrespeito das situações. O Senhor está no controle, dele é a guerra. Coloca a tua guerra na mão do Senhor, porque dele é a guerra. Ele é o Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Deus é o Deus que vence todas as batalhas. A vitória vem do Senhor. Amém? Vamos à leitura de 2 Reis, capítulo 17 ao 19. Amém? Vai curtindo aí, meu irmão, esta live. Amém? Glória a Deus. Vou estar compartilhando aqui com algumas pessoas. Enquanto isso, você tem a oportunidade de curtir essa live. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor.
Santo. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 17 ao 19. 17 vai dizer assim: No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassé, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria. Cada ano, como dantes, então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. Aleluia. Porque o rei da Síria, no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Alá, em Abor, junto ao rio Gozá, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que o fizera subir na terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas para contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens no bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Aleluia. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: Não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenai a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os estatutos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhe tinha dito que não fizessem como elas. Aleluia. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo de bosque, e se prostraram perante todo o exército do Senhor, e serviram a Baal. E também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Aleluia. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face, mas nada ficou senão a tribo de Judá. Aleluia. Até que Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, que fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os oprimiu, e o deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Aleluia. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinham feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cutá, e de Avá, e de Ramanate, e de
Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Obrigado, Garou XD. Deus abençoe. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Deus abençoe, meu irmão. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizestes habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que o matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhe ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportam de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deveriam temer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Aleluia. E os de Babel fizeram Sucote-Benote, e os de Cutá fizeram Nergal, e os Ramanate fizeram Acima, e os Aveus fizeram Nibás, e os Tartaque e os Servavitas queimavam seus filhos no fogo, e Adramaleque e Analemeleque, deuses de Sepharvaim. Assim temiam ao Senhor, e os do mais humildes se fizeram sacerdotes dos altos, e os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Aleluia. Assim o Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo os costumes das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenações, e segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido. E estes temereis, a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis, e os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E no concerto que fiz convosco, vós não os escreveis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviram as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Aleluia. Esse é o capítulo 17 de 2 Reis. Amém? Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Para que a plataforma mande para outras pessoas. Só curtir, amém? Ajuda muito, tá? Deus abençoe. Vamos ao capítulo 18 de 2 Reis. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que o fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal, que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neusta. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os seus reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza,
como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. Aleluia. Ô Cíntia, você tem que parar de tomar posse. Não fala mais meu medo, meu isso, meu aquilo. Nada de ruim você tem que colocar como meu, sabe? Não coloque essas coisas como meu medo. Você acaba tomando posse, sabe? Meu. Não. Esse medo que habita aqui em mim já saiu em nome de Jesus. Eu não tenho medo. Aí tem aquela canção que diz assim: no amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez levar para lá e para Bor, junto ao rio Gazá. E as cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transpassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele mesmo tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das obreiras de Ezequias, rei de Judá, as cobrirá. E o deu ao rei da Síria. Contudo enviou o rei da Síria a Tartar e a Rabsarins e a Rabsaque de Laquis, aleluia, com um grande exército ao rei a Ezequias, a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei, e saiu Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabseque lhes disse: ora, direi a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios: conselho pode para a guerra? Em que, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrará-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vós inclinareis em Jerusalém? Aleluia. Ora, pois da hora reféns aos meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para aqueles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores, servos do meu senhor? Porém, tu confiais no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. Aleluia. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir. O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Elquias, e Sebna, e Joá, a Rabseque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos. Aleluia. E não nos faleis
em judaico ao ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabseque lhe disse: Porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabseque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou, e disse: Ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente vos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Aleluia, glória a Deus. Não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Contrai comigo por presentes, e saia a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um com a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra, como a vossa terra de trigo e de nosso mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não dei ouvidos a Ezequias, porque voz incita dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, que é feito dos deuses de Ramanate e de Arpade, que é feito dos deuses de Serfaim, Rená e Ivá? Porventura livrará a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, que os livrará a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Aleluia. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque não mandando o rei havia dizendo: Não lhe respondereis. Então Ialaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vamos a 2 Reis, capítulo 19, que vai dizer assim: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, aos anciões dos sacerdotes, coberto de panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para o ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com as suas palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis a vosso senhor: Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei de Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo eles dizer de Tiraca, rei de Cuxé: Eis que há saindo para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo: Assim faleis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, nem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tem ouvido o que fizeram aos reis da Síria, as terras, destruindo-as totalmente, e eu te livrastes. Aleluia. Bom dia, Lourdes. Deus abençoe. Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozá e a Ará e a Rezef, e aos seus filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei da Ramanate e do rei da Arpade e do rei da cidade de Serfavaim, de Rená e de Ivá, e recebendo
após Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e, levando-os, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, aleluia, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os deuses, todos os reis da terra, tu fizeste os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram mais obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora, pois, o Senhor, nosso Deus, ser servido de nós livrar da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra, que só tu és Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pedirdes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes, a blasfemastes, e contra quem alcançastes a voz, e erguestes os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontastes o Senhor, e dissestes: com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de seus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouvistes que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, os fiz vir, para que fostes tu que reduzistes as cidades fortes a montões desertos. Aleluia, glória a Deus. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidos, ficaram pasmos, e confundidos eram como a erva do campo, e a hortaliça verde e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém o seu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu sei, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, porquanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si, e no ano seguinte o que dai proceder. Porém no terceiro ano semeia e segai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Porquanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma, pelo caminho por onde vier. Por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade, para a livrar por amor de mim, e por amor de Deus, do meu Deus vivo. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 neles, e levantou-se pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrando-se na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam
para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Amém. Este é o capítulo 19 de 2 Reis. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Vamos ao Provérbios 24. Provérbios 24 vai dizer assim a palavra do Senhor: Não tenhas invejas dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Bom dia, Deus abençoe. Missa mãe, bom dia. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, e os puderes retirar. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel é doce ao seu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a sua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflinjas por causa dos maus feitos, nem te detenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apartará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudança, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Aleluia. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito à pessoa no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, e os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderam, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edificará a sua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei, e ele pagará a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de carcados, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerarei, e vendo recebi instrução. Um pouco de sono adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Provérbios 24. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Você que tem algum pedido de oração, coloca aqui que eu vou estar lendo Salmo 91, certo? E aí a gente ora por você. Você tem que ter um pedido de oração, coloque aí, que a gente vai estar orando por você nesta manhã. Amém? Vamos à leitura do Salmo 91, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Aleluia. Nem o mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou ler o Salmo 91, o Salmo 23, em hebraico. Eu estou estudando, teologia. Estou na disciplina de hebraico 2, E a gente tem que fazer uma leitura. A prova vai ser a leitura do Salmo 23 em hebraico. Aí eu vou estar lendo aqui para vocês. Não sei se vocês vão entender muito, mas vamos lá. Mesmo Kaf Gimel, Salmo 23. Mesmo Le Davidic, Salmo Davídico. Adonai Roilosar, Benot Desher Ir Bitsaini, Al-Mei, Me Mihot, I Nahalen, Napshi I Shovev, Yan Reni, Va Ve Magelei, Tesedk Lamahan, Shi No, Gan Kieler, Bemagei, Tsal Mavet, Lo Hira, Ki Ata, Imad, Sivti Ha, Umishi Ha Terá, Reman Nahalemuni, Toará, Lepanai, Shuhina, Shuha, Neged, Tissohai, Dishanta, Vashem, Roshi, Koshi, Hiavá, Ar, Tov, Vashed e Deshun, Kau e Mei, Yavev, Vashevit, Bervet, Adonai, Leoré e Amim. Aleluia. Salmo 23. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Amém. Glória a Deus. Pois está encerrando agora esta live. Eu agradeço por todos que estiveram aqui. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um. Ó Senhor, abençoa, Pai, a vida deles, Pai, de cada pessoa que esteve aqui. Senhor, cobre com o teu sangue, Pai, com a tua graça, com a tua unção a vida dessas pessoas, Pai, a vida da família delas, Pai, cada um familiar, Pai. Aquele que precisa de uma cura, Senhor, que seja curado agora, Pai, em nome de Jesus. Curado, liberto de todo mal, pelo teu sangue, Pai. Tu falaste lá em Isaías, pelas tuas feridas nós somos sarados, somos curados, somos libertos, Pai. E eu declaro a cura, Pai, agora, em nome de Jesus, curado e liberto, Pai, de todo mal. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por tudo. Tu és maravilhoso, tu és perfeito em tudo que faz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações de Jesus esteja sempre contigo. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Madalena, Cleide, Noé, Maria,
Clarice, meu pai, minha mãe, Ana. Deus abençoe.